Nojo. Quem nunca sentiu nojo, não é verdade? O nojo é uma das poucas emoções que são universalmente reconhecíveis no mundo todo. Independentemente da cultura, religião, período, etnia, todo mundo sente nojo. E existe um bom motivo para isso. Se trata da nossa própria evolução como seres humanos. O nojo está estritamente ligado aos nossos mecanismos biológicos de sobrevivência. E é um baita de um exemplo de como a emoção desempenha um papel adaptativo na sobrevivência das espécies, o que, é claro, inclui a gente. O nojo tem uma função evolutiva essencial para nós, pois nos ajuda a evitar substâncias ou situações que possam ser prejudiciais à nossa saúde e bem-estar. Essa emoção evoluiu como uma estratégia de proteção para nos manter afastados de possíveis fontes de infecção, doenças ou até mesmo envenenamento. Através dessa forte sensação de nojo, o cérebro sinaliza que um determinado objeto, alimento ou ambiente pode conter patógenos, que são micro-organismos como bactéria, vírus e fungos, e que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Claro que o sistema não é tão perfeito assim, ainda mais nos dias de hoje. Como qualquer outra emoção, ela pode acabar se extrapolando para outras áreas que vão além de fatores objetivos como comida estragada, por exemplo. Mas houve épocas em que nós não podíamos nos dar ao luxo de correr o risco de dar o braço a torcer. Afinal, se até mesmo hoje em muitos lugares do planeta é matar ou morrer, imagina como não foi durante o percurso da humanidade enquanto evoluía. Pois é, por isso que o nojo é tão forte e tão visceral, para você não correr perigo. O nojo pode ser desencadeado pela visão ou odor de alimentos em estado de decomposição, como carne estragada ou leite azedo, por exemplo. Só de pensar já começa a vir o nojo, não é não? Essa reação emocional impulsiona a evitar o consumo desses alimentos que poderiam muito bem causar intoxicações alimentares, muitas delas levando até a morte. Da mesma forma, o nojo pode ser sentido em relação a substâncias tóxicas, lixo, excremento e por aí vai. E é claro, o nojo é um mecanismo que funciona muito bem para o que se dispõe a fazer. Eu nunca tive vontade de comer um ovo podre. E você? Isso não é coincidência não, pois essa função evolutiva do nojo é particularmente relevante em ambientes onde a disponibilidade de alimentos é escassa, como sempre foi antes da nossa evolução chegar num certo ponto. A capacidade de detectar e evitar fontes de perigo aumentou as chances de sobrevivência e, por consequência, de reprodução dos nossos ancestrais. Além disso, o nojo também está associado à manutenção da higiene pessoal e social. A aversão ao contato com sujeira, bactérias e odores desagradáveis contribui para a prevenção de doenças contagiosas e a manutenção de relações sociais saudáveis. O engraçado disso tudo é que existe uma resposta física ao nojo. Todos nós, quando ficamos verdadeiramente enojados, temos uma reação automática e involuntária que ocorre quando nos deparamos com estímulos que a gente considera desagradáveis, repulsivos e talvez até perigosos para a nossa saúde. Essa resposta é uma parte do sistema de defesa do nosso corpo, que evoluiu durante pelo menos 1 milhão de anos para chegar onde chegou. Pode não ser agradável, mas as náuseas, o enjoo que vem com o nojo são uma resposta do próprio sistema digestivo que possui uma conexão exclusiva com o cérebro através de neurotransmissores. Provavelmente por essa razão, muitas vezes você sente o nojo sem nem saber do que se trata. Como por exemplo, quando algo estraga na sua geladeira ou até mesmo quando visualiza uma comida ali, algo com uma aparência, desagradável, meio pegajosa, meio escura, mesmo que essa comida seja saudável para ser ingerida. Uma das partes mais características do nojo são as contrações musculares que ocorrem no rosto. O nojo muitas vezes causa uma resposta de retração. Retração dos olhos, dos lábios, do queixo e até mesmo o recuo do corpo. Quantas vezes você não se movimentou bruscamente com a cabeça após sentir um cheirinho diferente? Pois é, o nojo também se comunica com a sua amígdala, justamente a parte do cérebro que está amplamente atrelada à ansiedade e à resposta frente ao perigo ou ameaça iminente. Popularmente conhecido como o estado de lutar ou fugir. Agora, o que chama mesmo a atenção para a emoção do nojo é o seguinte. Por mais que o nojo tenha uma base biológica evolutiva, a expressão dessa emoção e os gatilhos que ele faz surgir podem variar imensamente entre culturas e povos. As normas culturais, valores e experiências moldam a forma como as pessoas percebem e respondem ao nojo, tanto como uma sociedade quanto no individual.
Existem vários exemplos práticos que podem te explicar isso perfeitamente, como por exemplo, os tabus alimentares. A comida é um aspecto em que as diferenças culturais são mais evidentes em relação ao nojo. Alimentos considerados nojentos em uma cultura podem ser apreciados e valorizados em outra. Por exemplo, alguns insetos são considerados iguarias em algumas culturas, enquanto em outras são considerados extremamente repulsivos e nojentos. Tem gente, por exemplo, que vai lamber os beiços diante de uma buchada de bode e outros vão passar literalmente mal. Até mesmo as normas de higiene e limpeza variam grandemente entre culturas. E isso influencia intrinsecamente na percepção de coisas nojentas. Porque algo que pode ser considerado aceitável e limpo em uma cultura pode ser visto como nojento em outra. E tudo isso muda com o passar do tempo. Aposto que, por exemplo, quando inventaram o vinho, ninguém se importava que um chulezento com seu pé suado e muitas vezes com micoses ficasse pisando nas uvas para fazer o vinhozinho tão bom que você toma toda sexta-feira, que vai parar no copo de boa parte das pessoas. Porém, não sei se as pessoas gostariam muito disso hoje em dia. É possível, inclusive, que os nossos avós tenham muito mais tolerância a dores fortes do que a gente. Crenças e mitos também podem influenciar na percepção do nojo. Imagina como seria para um hinduísta ter carne de vaca no prato. Eu fico assim com água na boca, mas é interessante como a nossa consciência é capaz de achar novos usos para mecanismos biológicos. Se isso é algo bom ou ruim, só o futuro dirá. Você concorda comigo? Sou o Everton e deixo aqui um forte abraço. Até mais.